Fala pessoal, Sérgio Filho mais uma vez aqui, para mais uma vez a gente mergulhar na Palavra do Senhor. Desde já eu espero que esse conteúdo te ajude, lhe abençoe e de alguma forma abra sua mente a fim de que você cresça em maturidade espiritual e vida com Deus. Vamos lá! O texto aqui em questão é Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, em especial o versículo 14. Mas para a gente não fugir do contexto, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que quando se trata de tentação, nos versículos anteriores, inclusive, nós temos uma distinção aí entre provação e tentação. A provação ela é dada por Deus, tem como objetivo expor e despertar o melhor de nós, tanto que ao final nós somos premiados. Mas isso já é conteúdo para outro vídeo. Hoje estamos falando aqui sobre tentação. E no conceito de tentação aqui, a ideia de que a tentação ela expõe o pior de nós. A gente já desconstrói a ideia de que o ser humano sempre tem um motivo de culpar alguém para o seu pecado. Haja vista que isso desde o Éden você vai ver sempre o ser humano colocando culpa em alguém. E acredite se quiser, mas existem seres humanos que culpam a Deus. Sim, culpam a Deus. Deus não tem nada a ver com o pecado e não tem nenhuma relação com o mal. Caso encerrado e resolvido. É caso resolvido. Outra coisa interessante que é importante mencionar é que Tiago, embora ele tenha dito aqui nesse versículo que nós lemos, em especial o versículo 14, que o homem ele é tentado por sua própria cobiça, ele não vai isentar a ação do diabo, tá ok? Basta você ler Tiago capítulo 4, versículo 7. Só que nesse momento aqui, Tiago ele tá o quê? Ressaltando e dando ênfase na ação humana e deixando apenas a ação do diabo como uma reação. E isso talvez seja uma coisa que nós não tínhamos pensado. Sendo assim, Tiago ele traz um imagético para nós que o diabo agora ele é um espectador. Ele está ali visualizando, olhando, observando, traçando o seu plano com base naquilo que ele olha e cá para nós. Ele é muito experiente. Tiago vai personificar essa palavra, cobiça ou desejo, como você queira utilizar, até porque a palavra grega utilizada aqui, você pode interpretar ou traduzir como desejo ou cobiça. Anotação importante, nem sempre essa palavra é utilizada negativamente. Tá bom? No entanto, aqui ela tem uma conotação extremamente negativa, isso fica óbvio. E então agora Tiago vai dividir em fases. A primeira fase é que essa cobiça ou desejo, ela seduz. Segunda fase é a partir dessa sedução, ela vai gerar alguma coisa. Então perceba que o ato da sedução vai gerar algo, é como se fosse uma relação sexual, de fato. Duas pessoas coabitando que vai gerar alguma coisa. Então o fato do relacionamento do ser humano com essa sedução vai gerar o quê? O pecado. E o pecado, que é agora segunda fase, vai gerar a terceira fase, que é justamente o quê? A morte. Então, primeira fase, sedução. Segunda fase, pecado. Terceira fase, morte. Tiago vai rastrear a origem do pecado e vai dizer categoricamente que ela vem de dentro de nós. E isso vai estar em plena concordância com o que o Senhor Jesus disse, inclusive. Mateus capítulo 15, versículo 19. Olha só, vamos lá. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Perceba que tudo isso, inclusive, é o rastreamento que Tiago fez e não está fora daquilo que Jesus, inclusive, mencionou. Então agora qual o desespero que cai em nós? Agora eu sou uma vítima impotente, eu não tenho escolha, eu não tenho o que fazer? Não, não é bem assim que funciona. Aliás, o que temos dentro de nós está intimamente ligado do que nós nos alimentamos. Isso é uma realidade. Com que você tem se alimentado? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, ou seja, daquilo que você come é daquilo que tu vai se encher, é daquilo que tu vai se abastecer. E aí se torna um ciclo vicioso. Você lê, você come coisas boas, então você pensa coisas boas. É basicamente isso. Seus pensamentos serão bons. E na hora do desespero, na hora da tentação que eu não consigo, eu estou ali. Afinal, todo mundo passa por isso. E sim, se você está aqui na Terra, parabéns, você é um pecador. Parabéns, você não é um anjo. Então, com base nisso, onde nós confiamos e em quem nós nos escondemos? Provérbios capítulo 18, verso 10.
Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, ou seja, independente do momento, da circunstância que possa te fazer cair, que possa te fazer tropeçar, você tem em quem se assegurar, você tem em quem se escorar. E ele é chamado de Torre Forte. Acredite, você consegue, ainda assim, mas vamos lá. As coisas não acabam aqui. Se nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quer dizer que nós somos um mapa para o diabo. Vou dizer de novo, você é um mapa para o diabo. Sendo assim, toda vez quando o diabo olha para você, ele conhece seus pressupostos. Aí você vai dizer, mas ele não lê minha mente. Isso não faz sentido. Sim, só que ele tem muita experiência. Acredite, todas as histórias que você vê aqui na Bíblia, todas as tentações que homens aqui da Bíblia passaram, era ele que estava tentando. Será que ele tem experiência? Então acredite, quando você está olhando para um determinado lugar, ele está olhando também. Quando você está, de repente, pensando com base em algo que você viu, ele não lê a sua mente, mas em toda a experiência que ele teve ao observar homens fiéis que serviram a Deus e que ainda assim tropeçaram, com base nisso, ele consegue basicamente traçar hipóteses. E com base nessas hipóteses, ele vai tentar você. Com o quê? Com base na cobiça que você expôs de alguma forma. Grave isso aqui, apetite nunca se controla, mas pode ser controlado. Já ouviu aquela expressão vontade daí passa? Sim, é basicamente isso, só que isso é uma coisa que você vive constantemente. Todos os dias você vai ter vontade, todos os dias você vai querer, mas ainda assim você tem a opção. O apetite por si só, ele não vai se controlar, mas você tem o poder de controlá-lo. Você tem que entender que uma vez a sua cobiça sendo manifestada, o seu desejo sendo manifestado, o diabo ele vai vir com sugestões. Então perceba que o pecado é sugestão. Lembra lá das fases? A primeira fase, a sedução, a segunda fase, o pecado e a terceira fase, a morte? Pois bem, quando você ainda está no ato da sedução, ali está ocorrendo a sugestão. Então nós entendemos que o diabo sempre vem com sugestões. Então grave isso na sua cabeça. A oportunidade de ceder à tentação é uma sugestão que você pode aceitar ou não. Há um teólogo alemão que viveu entre o século XVII e o século XVIII, que eu me recuso a dizer o nome dele, até porque do nome dele, o único que eu consigo pronunciar é o primeiro nome, Johann. E em sua obra No Man of the New Testament, ele vai dizer uma coisa interessante. Até as sugestões do demônio não nos representam perigo, até que elas se tornem nossas. Pegou? Sugestão. E é com base nisso que o diabo vai tendo mais experiência em como lhe tentar. Porque, como você mesmo já sabe, ele não é onisciente. Isso não o exclui de ser um ser extremamente inteligente, com um pouco de experiência de tempo que nós temos na Terra. Às vezes em uma discussão, em uma conversa, a gente começa a imaginar, eu já sei basicamente o que aquela pessoa está pensando. Eu já sei basicamente o que ele está querendo dizer. Poxa, você não está lendo a mente da pessoa, mas com base no tempo de experiência que você tem, olhando vidas de outras pessoas, olhando situações que ocorreram na vida de outras pessoas, você consegue fazer esse pré-julgamento, podemos até dizer assim? Imagine só o diabo. Se Tiago vai dizer que cada um é tentado por sua própria cobiça, então entenda que você é um mapa para o diabo. Dificulte as coisas para ele. Vigie mais, vigie mais, vigie mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pegue esse link aqui e compartilhe com alguém que você sabe que vai servir esse conteúdo, que vai ser bênção na vida dessa pessoa. No demais, se inscreve no canal caso você ainda não tenha feito isso. Ative o sino das notificações para você ficar sabendo sempre quando chegar um conteúdo novo aqui. E não se esqueça, se você é um mapa para o diabo, bora dificultar as coisas para ele. Você pode, você consegue. Com quem? Na Torre Forte, que é o nosso Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa e até a próxima. Valeu!